Ora, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um episódio do Gai TV. Hoje vamos falar de um tema, que não é um tema do momento, mas é um tema eternamente presente na nossa sociedade, os polícias. E quem diz os polícias refere-se à Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Polícia Marítima, ASAI, porque para quem não sabe, a ASAI é uma força policial, Polícia Judiciária, etc. Os polícias, heróis ou vilões? Temos hoje connosco o Alexandre, o Carlos e o José para nos ajudar a refletir sobre esta pergunta. Boa noite a todos, boa noite a quem está a assistir em casa. Quem quer começar? Bem, começo sempre eu, vou dar então a palavra a outra pessoa. O Alexandre toma a palavra para passar a palavra. É um passo em profundidade ou é um passo curto? É curto. Pois é, está ao teu lado. Pois é, está ao teu lado, exatamente. Eu posso dizer duas palavras. É assim, hoje em dia isto é um tema muito sério. Estamos aqui a rir-nos, né? Mas isto é um tema muito sério, né? Que é a questão das nossas forças de segurança, né? Em todos os vários domínios, como aqui o Francisco já referiu, né? Isto em termos da presença da polícia na nossa sociedade, nas nossas ruas, nas nossas vidas, a situação também não é fácil. Porque assim, antes de irmos propriamente à atuação das forças policiais, temos que ver também tudo o que está à retaguarda, nomeadamente a situação social da polícia, né, de muitos polícias, que muitos deles até estão deslocados, né, não estão propriamente no seu meio habitual de residência, né? Portanto, muitos deles vivem em condições também um pouco difíceis, né? Muitas esquadras também não têm capacidade de, no fundo, prestar apoio em termos de alojamento, e isso também vai influenciar também, no fundo, a atuação dos polícias, porque isto tudo tem implicações a nível das suas próprias famílias, né? E muitas vezes nós pensamos que a vida de polícia é simplesmente andar a passear na rua, mas não é bem assim, porque a vida de um polícia está sempre em perigo, né? A qualquer momento pode acontecer alguma situação menos agradável, né? Mas, de qualquer maneira, apesar destas situações, como é óbvio, a polícia tem o dever de agir e agir sempre em proteção do cidadão, né? Seja ele qual for, porque isto é, à partida, temos que pensar que mesmo os culpados, mesmo os criminosos, só são culpados ou criminosos perante uma sentença de um juiz, né? Portanto, José, é que assim, são alegados criminosos, que isto há a presunção de inocência. Exatamente. Eles pode haver uma identificação, não é? Exatamente. Até pode haver uma testemunha que possa prestar algum depoimento falso, nunca se sabe. Sim, enganou-se na cor da camisola, é um tipo com a camisola azul e vão atrás do Francisco. E afinal, exato. Não era bem aquele. Exato, faz sentido. Sim, mas depois é assim, depois também temos que pensar na outra parte, que é a parte da nossa estrutura organizacional das forças policiais, porque se não há financiamento, se não há propriamente as tais condições de que é, por exemplo, a polícia muitas vezes, agora já não, por acaso não está a acontecer muito, pelo menos pelo que eu tenho ouvido falar, aqui há uns tempos nem carros tinha, né? Portanto, para acudir a qualquer lado era complicado. Muitas esquadras também acontece, isso acontece hoje em dia, principalmente da GNR, normalmente está só um militar ou dois, e que não podem acorrer aos locais, né? Isso aí realmente as nossas forças policiais estão muito, como eu ia dizer, estão muito mal no fundo, apoiados nesse aspecto, né? Porque, e depois também temos que perceber que, evidentemente, normalmente o que acontece mais de maldade é durante o período da noite, né?
e durante o período da noite há menos reforço policial, não é? Portanto, nesse aspecto acho que há muito para fazer, há muita preocupação realmente por parte de todos nós, porque nós, aliás, ainda hoje aconteceu, como é que é possível uma bomba de combustível em A dos Cunhados, em 6 meses já foi assaltada 4 vezes, pronto, são estas situações, quer dizer, não é uma vez, não é duas, são 3, são 4, e continua tudo na mesma, daqui a mais um mês ou 2 é mais um assalto, não é? Portanto, isto tem que haver, tem que se tomar medidas, e isto tem que ser medidas urgentes, não é? E, portanto, agora passo a palavra a um de vocês. O Carlos já desapareceu. Posso ser eu? Não sei se a minha imagem está a chegar bem. Não, a tua imagem não está a chegar bem, tu hoje estás em voz off, mas a tua voz está a chegar maravilhosamente bem. Mas eu estou-me a ver bem, por isso é que eu estava a estranhar aqui a informação de que a imagem não estaria boa. Peço desculpa por este contratempo. Mas agora o José estava a falar na questão dos assaltos aos combustíveis, numa terra pequena, não é? Que se calhar só tem uma bomba de gasolina, talvez 2, e o preço aí não ajuda, de facto é uma situação que vai se repetir com certeza. A vida, eu lembro-me quando era miúdo, porque eu tinha várias pessoas na família que eram polícias e forças de autoridade, e eu lembro que havia bairros de polícias e tudo, portanto havia uma estrutura para acolher os polícias deslocados, os funcionários deslocados, que hoje, pelo que tenho ideia, não acontece. E de facto esse acompanhamento, esse suporte emocional da família, das namoradas, etc., de facto é importante, não só para os polícias, também para outros setores, os enfermeiros, na educação, e depois tem de facto impacto na performance que eles vão conseguir ter na sua atividade, com certeza. Sim, o problema de não terem aquela retaguarda familiar, aquela rede de suporte que em muitas situações, inclusive, pode ser depois aquilo que até os ajuda a lidar com aquilo que eles veem no dia-a-dia. Sim, porque situações que são extremas, não é? Também. Sim. Situações extremas de violência. E há uma coisa que, por acaso, eu lembrei-me agora quando o José estava a falar, e peço desculpa estar aqui a interromper, que é o polícia é polícia 24 horas por dia. Ele pode não estar farado, mas ele não deixa de ser polícia. Ele não deixa de ser alguém que prestou um juramento de defender os outros, ou seja, de pôr a sua vida em risco pela defesa da vida do outro, só porque não tem farda naquele momento. Apesar de ter corrido aí nas redes sociais uma suposta circular, que aquilo nunca se percebeu muito bem se aquilo era verdade ou não, que dizia que os agentes da PSP, quando estavam desfardados ou fora de serviço, não podiam intervir em situações de perturbação da ordem pública. Eu nunca cheguei a perceber, isso andou a circular, nunca cheguei a perceber se isso era mesmo verdade ou não, mas a ser verdade, quer dizer, é uma coisa inqualificável. A ser mentira também é inqualificável. Aí depende dos meios que tens, porque repara, para quando estás de folga e não tens a arma, não tens os equipamentos que te iriam ajudar, nem o apoio do companheiro, normalmente andam em par, não é? Não é raro andarem sozinhos, só em situações mais excepcionais, mas portanto, mas quem vive, por aí, não é? Mas quem vive o juramento que fez, aquele tipo de agentes da autoridade, são pessoas que vivem aquilo, e é assim, como o José estava a dizer, e tu também disseste, Carlos, quer dizer, as condições dos polícias hoje em dia são tão más que só vai para a polícia quem tem embora a camisola. Era o que eu ia dizer, para mim. Eu diria que é uma questão de saída profissional, infelizmente. Né? Hoje em dia. Se quer passar fome, frio, ser mal pago, ainda ser escusado pelos políticos. Era as questões que eu ia levantar. Para mim, o polícia, atualmente, deixando o politicamente correto de lado, o político é um mártir na sociedade, literalmente. O polícia é utilizado como bode expiatório, o polícia é descredibilizado, o polícia é mal pago, o polícia não é protegido nem pela Ministra da Segurança, como tivemos o caso há uns anos atrás de um polícia numa perseguição, acabou por atingir uma criança e ele ficou sem ordenado, ficou suspenso. O polícia é que foi preso. O seu trabalho, exatamente, literalmente. E o pai que levou a criança para o assalto ficou cá fora. Ainda queria uma indenização. E a pessoa que é uma alegria.
isto é assim, o crime compensa, de certa maneira. A gente se calhar vai começar todos a pensar, não, fora brincadeira. Os polícias são mártires na sociedade atual, sinceramente. São mal pagos. Ainda por cima, ser uma profissão de risco. Tem que pagar a sua própria farda, o que é ridículo. Sim. E não é só a própria farda, é a própria farda, o combustível das viaturas, as munições. O combustível das viaturas, essa para mim é novidade. Continua, Alexandre. Não, É nada de combustível não, mas se tiverem algum acidente... É hilário como nós temos um governo que tem a função de regular o país, mas, no entanto, torna os seus maiores agentes de regulação e de fiscalização e de proteção, banaliza-os completamente. É uma piada. É uma piada com o polícia. Isto é assim, nós também sabemos que existem polícias corruptos. E polícias. Exatamente, existem polícias, mas, de forma geral, eles são mártires na sociedade. Sim, tu prendes alguém, esse alguém apresenta juiz e o juiz, eu olho para a tua cara, não me vais chatear. As prisões estão cheias, isto tem que se gerir aqui os custos do sistema prisional e às tantas. Pronto. Eu vou dizer depois as leis também muitas vezes exigem. Eu vou dizer uma coisa que vai ser má, mas havia. Isto é assim. Olha, ainda bem que eu não tenho canal, nem redes sociais assim, senão iam-me cancelar com o que vou dizer agora. Que agora é a mania. Havia uma pessoa que me pôs a pensar, não vou dizer que concordo com as ideias dele, que ele dizia que bandido bom é bandido morto, bandido na prisão dá despesa, bandido na sociedade dá prejuízo. Tirando a parte do bandido bom é bandido morto, analisando a parte do bandido na prisão é prejuízo e bandido é um custo e bandido na sociedade é um prejuízo. Exatamente, porque a gente sabe que muitos deles saem cá para fora e voltam a fazer a mesma porcaria. Não todos, porque a reintegração... Às vezes é pior, às vezes criam grupos lá dentro e depois vêm cá para fora já em estruturas diferentes. Eu não sei até que ponto é que temos sido demasiado brandos com a criminalidade. E temos sido demasiado pesado, temos tido uma mão demasiado pesada. Mas Alexandre, eu acho que temos que começar a dar o exemplo por cima, não é? Pelos crimes exatamente. políticos, crimes com lourinho branco, crimes que prejudicam toda a gente de forma... Ou seja, um crime, um assalto, pode deixar uma pessoa traumatizada, até ferida, a vítima, não é? Agora, estes crimes que os governantes vão cometendo o que eu digo mais prejudicam toda a sociedade de uma forma muito maior. O que eu digo, Carlos, é o seguinte: há criminosos que matam uma pessoa e matam de uma vez. O governo vai matando as pessoas aos poucos. Aos bocadinhos. É verdade. Com as suas medidas e com o que eles propõem às vezes, vão matando as pessoas aos poucos. No mínimo desmoralizam a sociedade para construir mais e melhor. Exatamente, e fazem dizer, olha, da maneira como estamos a tratar os polícias, podemos fazer o que quisermos, ninguém lhes vai dar o devido valor, então a gente pode fazer gato de sapato deles. E depois há polícias que passam-se das tribeiras com essa situação e de acordo com as situações, e às vezes podem sacar a arma. Exatamente. Mas existe outro caso em que a justiça é demasiado branda. Vou dar agora um exemplo. Volto a dizer, ainda bem que não tem redes sociais, se não era cancelado. Que é o seguinte: nós tivemos um indivíduo que ia cometer um ato terrorista na universidade. Então, o que é que iam fazer com ele? Qual era a opção? A única opção, a meu ver, mas tem a minha opinião, era ter que limpar o miúdo ali. Para evitar outras causas, para evitar mais vítimas, teria que se limpar o miúdo ali. Mas o que é que ia acontecer? A polícia ia ser enxovalhada. Mas a questão é, a gente está a comparar uma vida de um pseudo-terrorista sem ter as miúdas dentro de uma escola. Mas aí também tem a ver com a questão, não podes condenar a pessoa antes de cometer o crime, não é? A pessoa é dizer, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e pode ser só de garganta, e depois não vais fazer nada. E, portanto, mais vale por mim do que remediar, às vezes. Em alguns casos, mais vale por mim do que remediar. Pois, isto a criminalidade tem tendência, infelizmente, a aumentar, né?
Sim. Agora a questão é assim, também temos que apostar na videovigilância, né? Porque só a polícia em si nunca consegue estar em todo lado, né? Portanto, tem que haver outras medidas. Concordo. Diz, Algo que seria fundamental seriam as câmaras nas fardas. Que é uma medida que Sim, já também está aprovada, e nós estávamos a falar isso há bocadinho em off, só que tem uma coisa completamente ridícula, que é o senhor agente tem de dizer à pessoa que está a fazer perturbação da ordem pública, ao meliante, eu vou iniciar a gravação. Ora, quem se lembra da história do bairro Alto, do senhor que levou ali umas massagens de cassete no bairro Alto, lembra-se que o primeiro vídeo que apareceu era um vídeo em que faltavam os 2 primeiros segundos do vídeo, e então a única coisa que se via era a polícia, literalmente, a PSP, a arrear num cidadão sem se perceber muito bem o contexto. E olhando para esse primeiro vídeo, realmente parecia que aqueles polícias eram uns vilões, ainda por cima o senhor deve ser de ascendência africana, porque a cor da pele dele é mais negra, e portanto racismo e colonialismo, etc. E depois saiu a versão completa do vídeo. E na versão completa do vídeo, que tem os 2 primeiros segundos, vê-se o senhor com 2 barras de metal bastante compridas, que parecem 2 katanas, a ameaçar pessoas e a ameaçar os próprios polícias. Ou seja, o que é que os polícias fizeram? Impedidos de usar a arma, porque a resposta policial tem de ser proporcional à ameaça. Portanto, como o homem não tinha uma arma de fogo, a polícia não podia usar a arma de fogo. Portanto, eles usaram os cassetes deles. E começaram a tentar imobilizar aquela pessoa para evitar que ela causasse mais mal. Então, os 2 primeiros segundos do filme, cortados, os polícias são os vilões, são os bandidos, são os racistas, abuso de autoridade, abuso de poder, etc. Quando nós vemos tudo, de repente aqueles homens são 2 heróis que foram literalmente pôr-se à frente de uma situação que podia ser bastante lesiva para eles, porque eles não sabem quem é a pessoa que está ali, não sabem se a pessoa tem treino de combate, tem treino militar, sabe usar aquilo como uma arma, ou simplesmente é alguém que está um bocadinho alterado da mente, ou alcoolizado, e que nem sabe usar aquilo. Eles não fazem ideia. Às vezes os piores são os que não têm treino. Diz? Às vezes os piores são os que não têm treino. Também, mas por esse motivo é que as câmaras devem estar sempre ligadas. Sim. Para aqueles que dizem, a privacidade. Eu quero aqui lembrar que os Estados Unidos, que são o país mais fanático com a privacidade, eles são fanáticos com a privacidade ao ponto de eles não dão as impressões digitais a ninguém, a menos que seja com mandato judicial. Eu há uns anos estava a falar com um amigo meu americano e ele ficou de boca aberta quando eu lhe disse, não, quando nós vamos tirar o cartão do bilhete de identidade, na altura era o bilhete de identidade, nós damos as nossas impressões digitais ao Estado. E eles, vocês dão as impressões digitais ao Estado? Sim. Qual é o problema? Portanto, isto é um país... o ADN e tudo. As impressões digitais é uma coisa que é privacidade. Não, são as minhas impressões. E, no entanto, as câmaras dos polícias estão ligadas sempre. Mal eles saem da esquadra, aliás, mal eles as vestem e entram a subir, as câmaras estão ligadas. Porque, sim, e reparem que aquilo provavelmente está a gravar em circuito fechado na própria aparelho e eles não podem chegar a casa e levar aquilo para casa. Portanto, não só podem. Podem condição é que vai tirar o cartão de memória porque houve algum evento que não dá para editar as imagens, não dá para nada. Sim. E já houve várias situações. Olhem, por exemplo, temos a situação do George Floyd, que deu origem àquele Black Lives Matter. Aquilo viu-se tudo, porquê? Porque as câmaras estavam sempre ligadas. Sim. Portanto, não havia ali margem para dúvida. Portanto, o facto da câmara estar sempre ligada também é uma segurança para o cidadão. Certo. E não vai parar a internet a imagem porque não é qualquer pessoa que vai ter acesso àquilo. Há de ser um chefe de divisão, departamento, uma coisa que vai poder então ligar o equipamento, autenticar-se e extrair as imagens porque aconteceu qualquer coisa e é preciso mostrar as imagens ao juiz. Exatamente. Mas para isso também é preciso um grande investimento, não esqueçamos disso. O investimento está feito, José. Já está comprado.
Até pode ser faseado, não é? Começar Não, nos bairros, nas zonas mais perigosas e ir alargando esse investimento. Sim, nas grandes cidades, sim. E há uma coisa que a gente, falando nessa questão do indivíduo, tinha supostamente as 2 katanas, também há outra coisa. Quanto mais desenvolvido for o equipamento dos polícias, melhor e menos letal são. Quanto mais for desenvolvido, quanto mais for a taxa de sucesso, menos letal pode ser, evitando efeitos secundários. E quanto mais treino eles tiverem. Porque a verdade é que hoje em dia os nossos polícias também têm muito pouco treino, ou seja, eles recebem aquela formação na academia, quando vão para a academia da PSP ou para a academia da GNR, para a academia militar neste caso, eles recebem aquele treino inicial, mas depois a formação que eles têm regularmente é já é experiência profissional, não é? Tem que ir treinando. Como é que é para usar aquele anglicanismo que é a formação on the job, a formação no trabalho. E há aqui uma outra questão que é fundamental, porque eu já experienciei isso, que é os polícias quiserem para uma academia de artes marciais ou defesa pessoal, não podem, só podem estar junto à sua formação, ou seja, eles têm os próprios formadores, ou seja, se não houver formadores não há formação. Espero não ter isso não faz sentido. Pois, para mim não faz sentido. É como o número de horas de carreira de tiro que eles devem ter por ano. É ridícula. Eles deviam treinar disparo da arma várias vezes por semana. E eu não sei precisar, mas acho que é uma vez por ano, que é quando tem a avaliação. Entre outros problemas. É para não dar despesa ao Estado a gastar balas. Mas é literalmente isso. É para não dar despesa ao Estado. E depois há uma outra questão que acho também importante nós aqui abordarmos, que é a questão dos suicídios nas forças policiais. É o outro grande problema. Isso acontece. E acontece porquê? Porque, como nós já dissemos aqui algumas vezes, eles são os primeiros a lá chegar. Eles veem tudo. Eles veem sem filtros. Eles veem coisas que a maior parte de nós nem nos passa pela cabeça. E eles depois vão falar com quem? Para já, nem a PSP nem a GNR têm psicólogos. Psicólogos, atenção, psicólogos para... Não, mas quando eu digo psicólogos, é psicólogos para uso interno. Por exemplo, a PJ tem psicólogos, mas é para quê? Para a análise dos criminosos. Sim. Não é para consumo interno. E depois, mesmo vamos pôr que um polícia diz, chega ao pé do chefe e diz, para o chefe, eu preciso ir ao psicólogo. E os colegas ouvem, és um fraco, és isto, és aquilo. É o bullying interno. Exatamente. Se fosse uma lei que dissesse, não, eles têm obrigatoriamente de ter uma consulta de 15 em 15 dias de 1 hora, todos iam. E, portanto, não havia cá críticas, não havia nada. Todos, de 15 em 15 dias, tinham de ir ao psicólogo. Fim de conversa. E, se calhar, muitas das situações que nós vamos sabendo pelas notícias ou por conversas com pessoas amigas, não aconteciam. E não esquecendo que, agora vou ser um bocadinho duro, eu culpo um bocadinho o governo da situação dos suicídios dos psicólogos. Porque quando eu tenho um empregador que, na vez de me apoiar pelas ações que eu tenho que cometer, pelo corpo que eu tenho que dar ao corpo à sociedade, no entanto, começa-me a fazer exatamente o contrário, deixe de ter o apoio do meu empregador, as coisas começam a ficar negras. E não podemos esquecer que os polícias são homens. Exatamente. Têm sentimentos. Passam por situações. São seres vivos. Exatamente, são seres vivos. Tem a questão da saúde mental também se aplica aos polícias. Falámos da saúde mental para a parte da saúde, mas também estamos a falar da saúde mental para a parte dos polícias, porque é fundamental. Exatamente. Nós não imaginamos o que um polícia tem que sofrer. Não conseguimos imaginar. Tanto no cenário, tanto no campo, como depois tem que sofrer com fotografias, com imagens, histórias de violações. Imaginando que um polícia tem uma filha e tem que lidar com um caso de violações de crianças, como é que ele vai se sentir? Pois, se calhar vai apetecer e pegar a arma e dar um tiro na cabeça do gajo. Mas não pode fazê-lo. Tem que manter a sanidade mental. Exatamente. E não há imagina as conversas entre os polícias quando estão lá.
jantar entre amigos. Se na minha área as conversas às vezes vão à volta daquilo que estudei, não é? Aquilo depois acaba por entrar num loop de conversas e de lembras-te daquela vez, e estão ali sempre a perpetuar aquelas causas de algum sofrimento. E isso é uma coisa falta muito dizer obrigado aos polícias pelo trabalho que eles fazem todos os dias, e se eles não estivessem presentes na sociedade, a criminalidade... Isto era o caos. Exatamente. Isto era o caos. Seria o caos. Os polícias são o escudo da sociedade. E, portanto, acho que todos andar completamente livres. Acho que todos concordamos que, apesar das más maçãs que pode haver dentro das forças policiais, em última instância, os polícias são heróis. Penso que todos concordamos nisso. E são mártires da sociedade. E não são apoiados pelo governo, o que é uma piada. Bem, meus senhores, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a todos os que nos acompanham em vossas casas. E, olhem, nem que seja uma vez, quando passarem por um polícia, cheguem-se ao pé dele e digam-lhe obrigado. Para vocês, se calhar não vai ter grande é um ato insignificante, mas se calhar para aquele polícia vai ser a primeira vez que o cidadão lhe vai agradecer o facto de ele ser polícia. Boa noite a todos, uma boa semana. Basta apenas dizer até um bom dia, boa noite. Exatamente. Sim, um bom dia já não é mau, Não, mas aqui é mesmo agradecer, mostrar àquela pessoa, eu valorizo o facto de tu estás com essa farda. Acho que isso é extremamente importante. Bem, mas não façam isso no carnaval, que ainda se vão enganarem. Eu ia dizer isso a outras pessoas. Uma boa semana a todos, uma boa semana. Saúde. Vídeo errado, peço desculpa.